Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, que alegria poder nos reunir novamente e aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar Êxodo, capítulos de 1 até 6. Antes de nosso estudo, eu gostaria de mostrar para vocês algumas cenas que eu filmei um pouquinho do Templo de Provo. Esse Templo de Provo era um antigo centro de conferências da igreja daquela região, né? E onde muitos participavam ali, era um lugar bem querido por todos, e ele sofreu um incêndio. Então todos estavam muito tristes, e o profeta anunciou que ali seria reformado e construído um templo, e trouxe grande alegria para todos nós. Fora do templo tem um local branco, vocês vão ver ali, uma que eu chamei de recepção. Ali tem uma garagem subterrânea, as pessoas sobem por ali, é um lugar bem aconchegante, eu vou mostrar. E ali eles ficam aguardando para poder entrar daí no templo depois, né? Ou quem está convidado às vezes fica esperando ali, enfim. Aproveite, dá uma olhadinha, eu gostei muito de ver. Estamos no Templo de Provo, maravilhoso, né? É tão gostoso, é a primeira vez que eu estou aqui neste templo e estou muito feliz. Convido a todos para frequentarem sempre os templos de nosso Deus. Nós estamos aqui em Provo, as montanhas lindas, a cidade, e estamos aqui mostrando hoje o Templo de Provo. Olha que lindo! Provo City Center Templo. Esse templo aqui era um centro de conferências, né, da região, antigo, muito antigo, que pegou fogo, e o profeta então mandou restaurar e fazer um templo. Muito, muito lindo, né? Aqui está a plaquinha, muito bonito. Olha. Como eu amo ir ao templo. É tão bom, não é, irmãos e irmãs? Uma fonte linda aqui. Olha que bonito esse templo. Muito lindo. Fonte. Eu gostei. Olha lá, estátua do Anjo Moroni lá em cima. É a primeira vez que estou vindo aqui nesse templo. Minha esposa já veio aqui, já passou a instrução, mas eu nunca vim, é a primeira vez. É uma alegria quando nós podemos olhar um novo templo, não é? Muito, muito, muito lindo. Isso aqui é só para mostrar um pouquinho de um templo, tá bom? E o pessoal tudo chegando, o pessoal participa. Aqui tem essa partezinha aqui, ó, e lá dentro tem a imagem do Cristo, né? Uma recepção aqui que as pessoas aguardam, para depois, quando chegar na hora, eles poderem ir aqui no templo, tá bom? Um abraço, pessoal. Aqui é uma recepção que tem, lugar para estacionamento. Muito bem. E eu também, eu estou aqui nos Estados Unidos na casa da minha filha, e eu gostaria de compartilhar com vocês o meu estúdio de gravação. Vamos ver? Então vocês estão vendo, é bem simples, eu estou arrumando as lâmpadas aqui, né? São 2 abajures, a mesa cheia de brinquedos das crianças, dos meus netinhos, e também no começo ali está aparecendo o meu chimarrão, que eu sou gaúcho, né? Embora eu more em São Paulo. E é bem simples, como você está vendo. E eu convido a todos vocês
a gravarem coisas e publicarem no YouTube sobre o Evangelho, proclamar o Evangelho às pessoas e ao mundo. É um recurso tão maravilhoso, é tão simples, gente. Grave, faça alguma coisa. Talvez você não se sinta confortável em gravar, então compartilhe citações ou compartilhe esse próprio vídeo que eu estou fazendo, de outras pessoas que estão fazendo vídeos. Compartilhe o Evangelho, o importante é compartilhar. E de alguma forma, talvez esses vídeos que você fizer, as citações que você compartilhar, enfim, pode ajudar. Muito bem, vamos à aula de hoje, né? Aos pensamentos de hoje. Na verdade, são alguns pensamentos. Nós vimos que o povo de Israel, ele acabou indo para o Egito através de José, que existia uma grande fome, e José então acolheu no Egito toda a família de Jacó, né, Israel. Chegaram naquela época 70 pessoas. Quando eles saíram, 430 anos depois, eram só de homens de guerra 2 milhões. Então essa é uma grande nação. E às vezes eu e você não entendemos bem todos os desígnios do Senhor. Mas lembra, a terra de Canaã, aquela região, durante esses 430 anos, foi um local de muitas guerras, invasões, ali era um lugar de passagem, e eles jamais teriam condições de se multiplicar e crescer como uma grande nação. E eles cresceram no Egito, mas para isso tiveram que servir como escravos. Então, às vezes nós não entendemos todas as coisas da nossa vida, não é? Mas o Senhor sabe tudo. E então Israel se tornou uma poderosa nação, e nesses 430 anos que lá viveu como escravos. Aqui em Êxodo nós vamos começar a aprender um pouquinho sobre Moisés. Moisés era um homem extraordinário. Às vezes nós lembramos de Moisés pelas pragas que foram dadas no Egito, não é assim, e manda abrir o Mar Vermelho. Eu como jovem, eu sempre amei isso. E até hoje eu fico assim, nossa, vendo o poder de Deus, eu gosto tanto disso. Mas ele tinha uma característica que às vezes não é comentada. Em Números capítulo 12, versículo 3, diz assim: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Não é maravilhoso? A característica do homem que o Senhor chamou para libertar Israel, um grande legislador de Israel, era um homem muito manso. Ele era moldável pelo Senhor. O Senhor podia moldar Moisés. E oro ao Senhor que nós também possamos ser tão mansos quanto Moisés, para que o Senhor possa nos moldar, para que um dia possamos retornar ao lar celestial como filhos amados. Às vezes também nós somos muito imediatistas, né? Nós queremos as coisas e nós imaginamos assim: na semana que vem já podia acontecer e a minha vida mudar toda. Já pensaram assim? Às vezes você vai orar e diz assim: olha, Senhor, eu quero que tudo aconteça agora. Então nós falamos que desde a ida de Jacó, né, Israel, para o Egito, até a saída, passaram 430 anos. E Moisés, ele tinha 40 anos no período que ele viveu na corte do faraó. E então ele fugiu. E nós vamos estudar isso. E ele foi lá para o deserto de Midian, e lá ele viveu mais 40 anos. Quando ele regressa para libertar Israel, ele já tinha 80 anos. E depois de libertar, ele ainda vaga, né, vai indo em direção à terra prometida e tem que vagar no deserto durante 40 anos. E ele vem a falecer aos 120. O que eu queria mostrar aqui para você, meu querido irmão, minha querida irmã, é que muitas vezes na vida as coisas para acontecer levam um certo tempo, que nesse tempo nós vamos vivendo, amadurecendo e assim vai, tá bom? Aqui, logo no começo de Êxodo, nós vemos que o povo de Israel, né, os hebreus, né, eles estavam se multiplicando muito, e o faraó então ficou preocupado e ele queria parar esse crescimento do povo. Então ele ordenou as parteiras, está em Êxodo 1, no versículo 15, 16, 17. Eu amo essa parte das escrituras.
É tão lindo, diz assim: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Puá, e disse: quando ajuntardes as hebreias a dar à luz e as virdes sobre os assentos, se for menino, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. E o que eu gosto dessa parte é que elas eram escravas, o faraó muito bem poderia mandá-las matar, mas arriscando sua própria vida, elas temeram mais a Deus e manteram os meninos vivos. Eu lembro quando eu estava ponderando sobre isso, lembrei de José, naquele episódio na Enico, a esposa de Potifar, que quis adulterar com ele, em Gênesis 39, 9, ele diz assim: como, pois, faria esse tamanho mal e pecaria contra Deus? José, ele temeu mais a Deus. As parteiras, Cifrá e Puá, o nome certinho, elas temeram mais a Deus do que ao mundo. Lembra, vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Mas nós vivemos no mundo, trabalhamos, estudamos, cultivamos, colhemos, crescemos, amadurecemos, envelhecemos, mas o nosso coração está voltado para Deus, lembra? Hoje, muitas vozes diferentes da voz do rei do Egito, de Faraó, mas com a mesma intenção de nos afastar de Deus, essas vozes vêm a nós, através da mídia, através de filmes, novelas, YouTube. O YouTube é tão maravilhoso que se pode proclamar o Evangelho, mas é tão destruidor também. Temos que tomar cuidado. Irmãos e irmãs, que possamos seguir o exemplo de José e o exemplo das parteiras e temer mais a Deus do que o mundo. Temer mais a Deus do que o grupo social, do que as modas, e andar em retidão. É algo para pensar, não é? Muito bem. E o Senhor, então, no 20 diz: portanto, Deus fez bem às parteiras. E o Senhor abençoou aquelas irmãs. E então o Faraó tomou uma outra medida mais drástica. E está no 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. E eles eram escravos e fizeram isso. Imagina que coisa horrível. Mas nasceu então um menino e a mãe, muito temerosa, ela escondeu o menino até 3 meses, daí não dava mais para esconder. Então ela pegou e diz assim em capítulo 2 de Êxodo, versículo 3: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou um cesto de juncos e o betumou, e com betume e breu, e pondo nele o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E então ela lhe se despediu de Moisés, seu filho, e o rio foi conduzindo o menino até um ponto onde a filha de Faraó se encontrava. E ela viu, pegou aquele cesto e então ela encheu-se de compaixão por aquele menino. A irmã que acompanhava se aproximou e perguntou, se queria que chamasse uma das hebreias para cuidar do menino para ela. E aí ela levou o menino para a mãe de Moisés, a própria mãe, e que cuidasse. E quando o menino cresceu um pouco, então ela foi para ser criada pela filha de Faraó. Que coisa extraordinária ver como o Senhor age e como Ele consegue fazer milagres extraordinários na nossa vida. E assim Ele preservou a vida de Moisés. Acontece que Moisés cresceu, cerca de uns 40 anos de idade. Ele então viu uma cena lá de um egípcio maltratando um dos hebreus. Ele intercede e acaba matando o egípcio. No versículo 12,
fala assim, capítulo 2, 12. E olhou para um e para o outro lado. Isso aí demonstra que ele sabia que o que ele estava fazendo, interceder, não seria aceito pelos egípcios. Mas assim mesmo ele fez. No dia seguinte, ele viu dois de seus irmãos hebreus, né, se agredindo, e ele então quis contender, e um deles então falou: Senhor, pensas matar-me como mataste o egípcio? E Moisés então temeu. Essa história chegou aos ouvidos de Faraó e Moisés fugiu. Ele fugiu e foi para a terra de Midian. E do versículo 16 até o 19 do capítulo 2 mostra que ele chegou lá na terra de Midian, na terra de Jetro, né? E ali ele chegou num bebedouro. As filhas de Jetro, e ele tinha 7 filhas, estavam dando de beber aos rebanhos, e vieram os outros pastores, afugentaram. Moisés intercede por elas, luta com eles, enfim, faz com que elas possam traz os rebanhos, ajuda a trazer os rebanhos, tira água para as meninas, e ele acaba então chegando na casa de Jetro. Uma curiosidade sobre Jetro: ele era descendente de Midian, filho de Abraão e Quetura, está em Gênesis 25, 1, 6. E através desta linhagem, Moisés recebe o sacerdócio, está em Doutrina e Convênios 84, dos versículos 6 a 13. E aí Moisés, ele passa 40 anos no deserto. Lembra, irmãs e irmãos, quanto tempo eu tenho que ficar fiel? Será que é uma semana? Ou 2? Eu me batizei, agora tudo vai bem na minha vida, nunca mais vou ter nenhum problema. Será que é assim? Olha as escrituras, Moisés passou por tantas adversidades. E o que aconteceu? Capítulo 2, versículo 24. Isso me traz assim um sentimento de tanta paz no coração, que diz: E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus de seu convênio com Abraão, com Isaque e com Jacó. E olhou Deus para os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Então o povo de Israel estava pedindo ao seu Deus que pudesse libertá-los, e Deus prestou atenção nisso, lembrou-se dos convênios que fez com Abraão, Isaque e Jacó. E eu gostaria de perguntar para você, mas o que é de tão importante nessa passagem, irmão André, que te chama tanta atenção? E eu fico pensando, queridas irmãs, queridos irmãos, que eu já tenho filhos, sou pai, tenho netos, e todos nós que temos filhos e netos, eu gostaria de que vocês pudessem pensar assim: o tempo está passando, e nós temos uma preocupação tão grande com nossos filhos, netos, bisnetos, gerações que virão de nós, mas nós não vamos estar aqui para acompanhar. Mas se formos fiéis, como foi Abraão, Isaque e Jacó, se vivermos o Evangelho no nosso dia a dia, se guardarmos os convênios que fizemos com Deus, o Senhor lembrará da nossa descendência e irá interceder por eles. E é o que aconteceu aqui. E isso é maravilhoso, não é? E então o Senhor, ele vai fazer o chamado de um profeta, um grande profeta de Israel, que é Moisés. No capítulo 3 fala assim, versículo 2 em diante: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse-lhe: Eis-me aqui. E ele disse: Não te achegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E essa passagem, eu acho ela assim extraordinária, porque o Senhor, nosso Deus, está chamando um profeta para servir.
E uma coisa que me chamou muita atenção aqui é que Moisés ouve a voz do Senhor, e o Senhor fala para ele: olha, Moisés, tira os teus sapatos, porque o lugar que tu estás é terra santa. Naquela época, os profetas subiam as montanhas para conversar com Deus. Nos nossos dias, nós vamos aos templos. Vamos ler uma escritura para entendermos um pouco mais. Salmos 24, 3, 4. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, quem não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse fato de Moisés estar tirando os seus sapatos, né, porque o lugar era santo, era um simbolismo de que as pessoas, para se chegarem a Deus, devem ser puras, coração puro. E um profeta de Deus, o presidente Gordon B. Hinckley, disse certa vez: agora é o tempo de colocar sua vida em ordem para que seja digno de entrar na casa do Senhor. Fim da citação. Hoje nós vamos aos templos. Acabamos de ver o templo de Provo, que maravilhoso, né? E eu gostaria de convidar a todos vocês para irem ao templo, participar das ordenanças. Eu amo ir ao templo. Eu tenho frequentado, né, o templo da minha região é o templo de Campinas. Pessoas tão boas que oficiam no templo. E nós recebemos pessoas frequentemente de vários lugares para adorar ao Senhor e fazer as ordenanças. E eu convido, venha participar das ordenanças do templo. Não importa a região que você esteja residindo, deve ter um templo lá próximo. Vá no templo mais próximo de sua casa, frequente o templo. Algumas revelações nós só receberemos no templo. E é tão maravilhoso você estar no templo e sentir o Espírito testificando no seu coração verdades eternas. Sentir paz e desejo de andar em retidão. Fortalece nosso testemunho sobre o Salvador Jesus Cristo, sobre nosso Pai Celestial, sobre o plano de salvação. Nos dá adiciona à nossa vida espiritualidade, luz, verdade, para que possamos andar em retidão e resistir em todas as coisas. Então vamos mais ao templo. E foi lá naquela montanha que Moisés então foi chamado pelo Senhor para se tornar um libertador de Israel. Interessante que quando nós lemos as Escrituras, e eu pelo menos quando jovem principalmente, olhava assim: nossa, Moisés era extraordinário, né? Mandava o mar abrir, lançava pragas, mandava jogar água da rocha. Que poder! Então sempre me chamava a atenção esse lado assim, de Moisés, né? Um homem de retidão, que tinha o poder do sacerdócio, cheio de fé, que fazia milagres em nome do Senhor. Mas olha só que interessante no Êxodo capítulo 4, versículo 10. Quando o Senhor conversa com Moisés, ali faz todos esses chamados, dá orientação de como deveria agir e tudo mais, olha o que fala Moisés no versículo 10, capítulo 4, versículo 10 de Êxodo. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem que bem fala, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que falaste ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Então nós olhamos para os profetas de Deus e achamos eles nossos heróis, achamos que eles são extraordinários e realmente são, mas são pessoas que vivem em retidão e que recebem um chamado de Deus para servir. Não é maravilhoso? Eu fico pensando em todos nós, nos chamados que nós temos para cumprir aqui na terra, chamados que recebemos na igreja, outros chamados pessoais, como por exemplo, se chegar a Deus, estudar as Escrituras. São responsabilidades que recebemos e às vezes nos sentimos inapropriados. Mas lembra, mesmo Moisés se sentindo inapropriado, o Senhor o qualificou. E eu sei, irmãs e irmãos, que à medida que você, que todos nós nos esforçarmos mesmo para viver o Evangelho, receberemos poder dos céus em nossa vida. E nós precisamos tanto disso. Mas temos que fazer a nossa parte.
como Moisés fez. Moisés então vai a Faraó, e ele fala primeiro com os anciãos, mostra alguns sinais, depois ele vai a Faraó e pede para permitir que o povo vá 3 dias, caminhe 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor. E Faraó então fica assim irritado, não quer libertar o povo, e diz que o povo então está muito vagaroso no trabalho, e eles faziam tijolos. Então Faraó fez com que não se desse mais a palha para misturar ao tijolo, mas queria ainda que fosse feita a mesma quantidade. Os capitães, os líderes são açoitados para poder manter a mesma número de tijolos. E quando eles saem de uma audiência com o rei, com o faraó, encontram Moisés e se queixam de Moisés. E no capítulo 5, versículos 22, 23, então fala assim: então voltou-se Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo e de nenhuma forma livraste o teu povo? Então, quando eu e você recebemos o Evangelho, ficamos felizes e queremos viver o Evangelho com todo o coração, poder, mente e força, e vem as provações do dia a dia, como nos sentimos às vezes, como Moisés, aqui: Senhor, olha, eu aceito o Evangelho, mas está dando tudo errado. já viu isso? Nossa, perdi até o emprego. Irmãos e irmãs, Deus, ele tem todo o poder. E Ele quer que nós o amamos, quer que nós amamos a Deus, cada um de nós, e que possamos viver no dia a dia o Evangelho. E o Senhor, então, Ele irá nos abençoar. Moisés vai aos anciãos, conversa com eles e fala as palavras que o Senhor havia falado, e olha a reação. Versículo 9, capítulo 6, versículo 9. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram Moisés, por causa da angústia do espírito e da dura servidão. Muitas vezes, então, no dia a dia, às vezes por causa que está deprimido, às vezes porque está sem condições financeiras de ter uma vida mais confortável e passa por até bastante dificuldades, e então não aceita o Evangelho, reclama todo o tempo, reclama de Deus, se torna até inimigo de Deus, perseguindo a igreja e aqueles que querem viver o Evangelho. Enfim, veja isso. Assim foi com os filhos de Israel, eles não aceitaram. Não, agora está mais difícil, vamos ter que trabalhar mais para fazer tijolos. O Senhor queria libertá-los, colocar num nível mais elevado de vida, mas eles ainda tinham aquela mentalidade de escravos. Não sabiam o que é ter liberdade. E hoje nós vemos os profetas de Deus, o presidente Nelson em especial, o presidente Gustavo Nelson, convidando a todos nós para darmos ouvidos à voz de Deus, para irmos mais aos templos, enfim. E às vezes nós não estudamos as Escrituras, não oramos, não buscamos o Senhor e nos sentimos assim, deprimidos, angustiados por causa do momento que estamos vivendo de dificuldade. Mas o convite que o Senhor tem, em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que possamos então nos achegar ao Senhor. E isso tem sido, essa escritura de Mateus 11, 28, tem tocado o meu coração quase toda a minha vida, lembrando-me que se eu estiver próximo do Senhor, tudo vai dar bem. E o convite que eu faço a você hoje que me ouve, que possamos nos achegar ao Senhor e possamos continuar firmes, vivendo o Evangelho no dia a dia, vivendo de maneira simples, orando, estudando as Escrituras, vivendo o Evangelho dentro do nosso coração, frequentando a igreja, indo mais ao templo como o profeta tem ensinado para adorar nosso Deus, e
E à medida que assim fizermos, sobrepujaremos todas as coisas, seremos fortalecidos, abençoados pelo Senhor, como foram as parteiras, como foi José e como são todos aqueles que vivem o Evangelho. Queridas irmãs, queridos irmãos, essa era a mensagem que eu tinha para trazer a vocês hoje. Espero que de alguma forma possa ter te ajudado. Tchau, até a próxima semana. Tem sido uma alegria compartilhar e espero que de alguma forma possa estar te ajudando. Tchau.